Graça e paz, amada igreja. Espero que meus irmãos e irmãs estejam todos firmados no Evangelho e na pessoa de Jesus Cristo, e o mesmo venha a ser a nossa alegria, pois é isso que o apóstolo expressa na sua carta aos Filipenses. Dando continuidade, estaremos refletindo ainda no capítulo 1 de Filipenses, agora especificamente os versículos 15 e 18, que diz: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbindo da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, encerraramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo de algum modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isso me regozijo e sempre me regozijarei. Amém? Amada igreja, trazendo à lembrança os versículos, começando do versículo 12, a gente vê nas palavras do próprio apóstolo Paulo, ele falando do avanço do Evangelho no centro das suas aspirações. Porque nós vemos no versículo 12: quero ainda, irmãos, certificar-nos que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo vê que tudo isso que está acontecendo com ele nas suas prisões, muitos têm se alegrado, têm se sentido estimulado para pregar o Evangelho. A pessoa de Jesus Cristo está sendo testemunhada a outras que ainda não conhecem. Então nós vemos que Paulo, mesmo estando preso, mas as notícias de Paulo de estar preso estava fazendo que cristãos tivessem força para testemunhar o Evangelho. E a gente vê nos versículos anteriores que o próprio apóstolo ele gastava tempo ali preso, ele testemunhava ali a guarda pretoriana, ele testemunhava de um judeu, e esse judeu era Jesus Cristo, que morreu crucificado para trazer salvação a todos. Mas também, agora a partir do versículo 15, Paulo também reconhece, em meio a toda essa alegria da expansão do Evangelho, ele reconhece, mas que nem tudo é flores. Como vemos no versículo 15, ele diz: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja ou porfia. Alguns ainda pregam, no versículo 17, alguns ainda pregam a Cristo por discórdia, tentando trazer tribulações para as minhas cadeias. Mas isso não impede e nem tira a alegria do apóstolo. No versículo 18 ele diz: isso me regozijo e sempre me regozijarei. Alguém pode até perguntar: como é que é isso? Ele está preso e ele está vendo que algumas pessoas têm pregado o Evangelho de uma forma errada e ele se alegra. Mas como eu já tinha dito no início, essa alegria de Paulo é porque o Evangelho estava dentro dele. Ele vivia o Evangelho. E vivendo o Evangelho, as coisas que estavam acontecendo ao seu redor não poderiam tirar a sua alegria. Nos versículos anteriores, ele reconhece: estou preso, mas o Evangelho está sendo falado. E agora ele também reconhece: algumas pessoas têm pregado o Evangelho de forma errada.
mas ele se alegra. Por que ele se alegra? Porque de alguma forma Jesus Cristo está sendo falado. Paulo poderia ter todos os motivos para estar triste, para ficar cabisbaixo, para perder as esperanças. Ele estava preso injustamente, possivelmente enfrentaria a morte. Alguns ainda estavam pregando de uma forma errada, e ainda pregando de uma forma errada, querendo que ele se entristecesse. Mas a sua atitude é de alegria, pois o Evangelho estava sendo pregado. As pessoas estavam ouvindo falar das boas novas, que é Jesus Cristo. E isso me traz à mente o texto de Neemias 8, versículo 10. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias, quando disse isso, também estava no momento de restauração, de reconstrução dos muros da sua nação. E o que motivava Neemias era a alegria do Senhor. E o que nós vemos também aqui em Paulo ele estava preso, mas não estava triste, estava alegre. Ele estava vendo que pessoas estavam pregando o Evangelho de uma forma errada, mas isso também não lhe trazia tristeza. Eu me regozijarei, no versículo 18. Eu me regozijo. Por quê? Porque ele via que de alguma forma o Evangelho estava sendo pregado. E mediante essas preocupações de Paulo, é também para nós nos preocuparmos hoje. Temos uma preocupação. Qual é o Evangelho que temos pregado? Será que temos pregado mal Jesus dos mortos? Mas o Jesus das testemunhas de Jeová? Ou um Jesus liberal, naturalista? Ou de um Evangelho de saúde, prosperidade? Temos que pregar o Jesus bíblico, porque é ele que salva e traz salvação a toda a humanidade. Mas o contexto é que nós vemos quem estava achando que tudo aquilo que estava acontecendo ia causar tristeza ou ia causar para o cristianismo um abalo, não mais. Não estava causando tristeza, não estava causando abalo na vida de Paulo. E sim alegria. Porque também, como está em João 3:30, João capítulo 3, versículo 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. O importante para Paulo naquele momento é que Jesus Cristo estava sendo anunciado. Mesmo que alguns estavam falando de Cristo por inveja, por porfia, alguns sem pretexto e sem nenhuma verdade, mas o nome Jesus Cristo estava sendo falado. E é nisso que ele diz: eu me regozijo e sempre me regozijarei. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, amada igreja. Como diz Isaías, não volta vazia e ela permanece. A palavra de Deus, que é Jesus Cristo, que veio ao mundo trazer salvação, ela não volta vazia. E Isaías capítulo 40, versículo 7 diz: seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. O foco de Paulo agora, naquele momento, não era as circunstâncias, as porfias, as invejas, o modo errado de pregar, mas o foco de Paulo era que Jesus Cristo estava sendo falado. E esse Jesus Cristo era o que ele estava vivendo ali. E estava lhe dando alegria.
E ele disse: eu me regozijo e sempre me regozijarei. Amada igreja, essas palavras é para a gente ler, refletir e colocar em prática. O que esse texto nos fala nos dias de hoje, no nosso século atual, especificamente nesse que estamos vivendo agora, nesse momento de pandemia de coronavírus, onde nós vemos a notícia através dos governos municipais, estaduais, Ministério da Saúde, algumas medidas foram tomadas. Estamos vivendo quarentena. A começar de mim, eu nunca tinha vivido uma situação como esta, de estar saindo só o necessário, evitando estar junto de muita gente e também até de indo para a igreja. Que situação! Qual tem sido a nossa posição mediante a isso? Nos entristecer? Perdemos as esperanças? Não. Devemos fazer o que o apóstolo estava fazendo e o que está escrito na carta de Filipenses. Ter o Evangelho entranhado em nossas vidas. O Evangelho que um dia cada um de nós já aceitou ele de todo o coração. E esse Evangelho precisa estar atranhado em nossa mente, no nosso coração, no nosso corpo, para que esse Evangelho que é Jesus Cristo, venha nos trazer alegria. E essa alegria venha nos impulsionar a realizarmos o nosso culto de adoração a Deus. Não podemos ir para a igreja, mas podemos estar em casa, nos nossos terraços, fazer os nossos momentos de culto, os nossos momentos de oração, lermos a palavra, cantarmos, testemunhar de Jesus Cristo aonde eu estou, a começar dentro da nossa casa. Então não viemos perder as esperanças. Mas não estou dizendo com isso que a gente vai fechar os olhos mediante a situação que nós estamos vivendo. Não podemos fechar os olhos e nós sentimos essa situação. É no mundo e a igreja está incluída nesse mundo. Mas o que eu volto a dizer e digo, nós não podemos perder a nossa alegria, porque a nossa alegria é Jesus Cristo em nossas vidas. E como eu já citei e digo, em Isaías, capítulo 40, versículo 7, seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. A palavra de Deus que está em nossas vidas, ela continua. E devemos nos alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força, assim como eu já citei em Neemias. E o que é necessário nesse momento, como João diz em capítulo 3, versículo 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Não podemos perder as esperanças. Devemos, através das nossas vidas, fazer que ele cresça aonde nós estamos, que ele resplandeça. E vamos refletir, irmão, a começar de mim, como pastor também, eu preciso ter o Evangelho dentro de mim, e esse Evangelho precisa me dar alegria, motivação para viver em meio a essa pandemia do coronavírus. Devemos crer e acreditar que Deus, que enviou seu Filho Jesus Cristo, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares, sabe de todas as coisas e o poder está com Ele. E Ele está cuidando de todos. E Ele está no controle de tudo. Então, amada igreja, vamos colocar em prática essas palavras de Paulo aos Filipenses. Vamos colocar em prática. Temos que colocar em prática, porque nos dias de hoje ela
é bastante atual, ela é bastante relevante. Que Deus possa nos ajudar a caminharmos com fé na pessoa de Jesus Cristo. Fiquem na paz, que o Jesus Cristo, que Paulo se alegra, venha estar também nos alegrando nesses dias. Deus nos abençoe. Deixa eu emprestar.